Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do livro O que é o Espiritismo, lembrando que nós já estamos na parte final deste livro, tá bom? Logo em sequência nós daremos início ao estudo da próxima obra, tá? Antes de irmos para o estudo de hoje, vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar aquele like para estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos assim para vocês. O Espiritismo em sua mais simples expressão. Exposição sumária do ensino dos Espíritos, por Allan Kardec. Fora da caridade não há salvação. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Não há fé inquebrantável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Histórico do Espiritismo. Por volta de 1848, a atenção foi chamada nos Estados Unidos da América sobre diversos fenômenos estranhos, consistentes em ruídos, pancadas e movimento de objetos sem causa conhecida. Esses fenômenos frequentemente ocorriam espontaneamente, com uma intensidade e uma persistência singulares, mas notou-se também que eles se produziam mais particularmente sob influência de certas pessoas, que se designou sob o nome de médiuns, e que podiam de alguma sorte provocá-los à vontade, o que permite repetir as experiências. Serviu-se sobretudo para isso de mesas, não que esse objeto seja mais favorável do que um outro, mas unicamente porque é o móvel mais cômodo e que se senta mais facilmente e mais naturalmente ao redor de uma mesa que ao redor de qualquer outro móvel. Obteve-se dessa maneira a rotação da mesa, depois movimentos em todos os sentidos, sobressaltos, tombamentos, erguimentos, pancadas com violência, etc. É o fenômeno que foi designado no princípio sob o nome de mesas girantes ou dança das mesas. Até aí o fenômeno podia perfeitamente se explicar por uma corrente elétrica ou magnética, ou pela ação de um fluido desconhecido, e essa foi mesmo a opinião que se formou a respeito, mas não tardou a se reconhecer nesses fenômenos efeitos inteligentes. Assim, o movimento obedecia à vontade, a mesa se dirigia à direita ou à esquerda para uma pessoa designada e se dirigia ao comando sobre um ou dois pés, batendo o número de pancadas pedidas, batia o compasso, etc. Desde então ficou evidente que a causa não era puramente física, e segundo esse axioma que, se todo efeito tem uma causa, todo o efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Concluiu-se que a causa desse fenômeno deveria ser uma inteligência. Qual era a natureza dessa inteligência? Aí estava a questão. O primeiro pensamento foi que isso poderia ser um reflexo da inteligência do médium ou dos assistentes, mas a experiência logo demonstrou-lhe a impossibilidade, porque obtinham-se coisas completamente fora do pensamento e dos conhecimentos das pessoas presentes, e mesmo em contradição com suas ideias, sua vontade e seu desejo. Ele não podia, pois, pertencer senão a um ser invisível. O meio para disso se assegurar era muito simples. Tratava-se de entrar em conversação, ou que se fez por meio de um número de golpes convencionados significando sim ou não, ou designando as letras do alfabeto. E se teve dessa maneira respostas às mais diversas perguntas que se lhe dirigia. É o fenômeno que foi designado sob o nome de mesas falantes. Todos os seres que se comunicaram desse modo, interrogados sobre a sua natureza, declararam ser espíritos e pertencerem a um mundo invisível, tendo os mesmos efeitos se produzido num grande número de localidades, por intermédio de pessoas diferentes
e sendo, aliás, observado por homens muito sérios e muito esclarecidos. Não era possível que se fosse o joguete de uma ilusão. Da América, esse fenômeno passou para a França e ao resto da Europa, onde durante alguns anos as mesas girantes e falantes foram à moda e se tornaram o divertimento dos salões. Depois, quando delas se usou bastante, foram deixadas de lado para passar a uma outra distração. O fenômeno não tardou a se apresentar sob um novo aspecto que fê-lo sair do domínio da simples curiosidade. Os limites deste resumo, não nos permitindo segui-lo em todas suas fases, passamos sem outra transição, ao que oferece de mais característico, ao que, sobretudo, ficou a atenção de pessoas sérias. Dizemos preliminarmente, de passagem, que a realidade do fenômeno encontra numerosos contraditores, uns sem levar em conta o desinteresse e a honorabilidade dos experimentadores, não viram nele senão um malabarismo, um hábil jogo de escamoteação. Aqueles que não admitem nada fora do mundo da matéria, que não creem senão no mundo visível, que pensam que tudo morre com o corpo, os materialistas, em uma palavra, aqueles que se qualificam de espíritos fortes, rejeitar a existência dos espíritos invisíveis na classe de fábulas absurdas. Taxaram de loucos aqueles que levavam a coisa a sério e os acabrunharam com sarcasmos e zombarias. Outros, não podendo negar os fatos e sob o império de uma certa ordem de ideias, atribuíram esses fenômenos à influência exclusiva do diabo e procuraram por esse meio atemorizar os tímidos. Mas hoje o medo do diabo perdeu singularmente seu prestígio. Tanto dele se falou, se o pintou de tantos modos, que se está familiarizado com essa ideia. E muitos se disseram que era necessário aproveitar a ocasião para ver o que ele é realmente. Disso resultou que, à parte um pequeno número de mulheres tímidas, o anúncio da chegada do verdadeiro diabo tinha alguma coisa de picante para aqueles que não o viram senão em pintura e no teatro. Foi para muitas pessoas um poderoso estimulante, de sorte que aqueles que quiseram por esse meio opor uma barreira às ideias novas foram contra seu objetivo e tornaram-se, sem o querer, agentes propagadores tanto mais eficazes quanto gritavam mais forte. Os outros críticos não tiveram maior sucesso, porque os fatos constatados aos raciocínios categóricos não puderam opor senão denegações. Lede o que publicaram. Por toda parte encontrareis a prova da ignorância e da falta de observação séria dos fatos, e em nenhuma parte uma demonstração peremptória de sua impossibilidade. Toda sua argumentação assim se resume: eu não creio, portanto, isso não existe. Todos os que creem são loucos. Só nós temos o privilégio da razão e do bom senso. O número de adeptos feitos pela crítica séria ou bufa é incalculável, porque por toda parte não se encontram senão opiniões pessoais vazias de provas contrárias. Prossigamos nossa exposição. As comunicações por pancadas eram lentas e incompletas. Reconheceu-se que, adaptando-se um lápis a um objeto móvel, cesta, prancheta ou outro, sobre o qual colocavam-se os dedos, esse objeto se punha em movimento e traçava caracteres. Mais tarde reconheceu-se que esses objetos não eram senão acessórios os quais se podia dispensar. A experiência demonstrou que o espírito, agindo sobre um corpo inerte para dirigi-lo à vontade, poderia agir, do mesmo modo, sobre o braço ou a mão a fim de conduzir o lápis. Teve-se então os médios escreventes, quer dizer, pessoas escrevendo de modo involuntário sob o impulso de espíritos, dos quais se achavam assim os instrumentos e os intérpretes. Desde este momento as comunicações não tiveram mais limites e a troca de pensamentos pôde ser feita com tanta rapidez e desenvolvimento quanto entre os vivos.
Era um vasto campo aberto à exploração, à descoberta de um mundo novo, o mundo dos invisíveis, como o microscópio descobrir o mundo dos infinitamente pequenos. Que são esses espíritos? Que papel desempenham no universo? Com qual objetivo se comunicaram aos mortais? Tais são as primeiras perguntas que se tratava de resolver. Soube-se logo por eles mesmos que não são seres à parte na criação, mas as próprias almas daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos, que essas almas, depois de se despojarem de seu envoltório corporal, povoavam e percorrem o espaço. Não mais foi permitido disso duvidar quando se reconheceu entre eles seus parentes e seus amigos, com os quais puderam se entreter. Quando estes vieram dar a prova de sua existência, demonstrar que não há de morto neles senão o corpo, que sua alma ou espírito vive sempre, que estão ali, perto de nós, vendo-nos e observando-nos como quando vivos, cercando com sua solicitude aqueles que amaram e dos quais a lembrança, para eles, é uma doce satisfação. Faz-se geralmente dos espíritos uma ideia completamente falsa. Eles não são, como muitos os figuram, seres abstratos, vagos e indefinidos, nem qualquer coisa como um clarão ou uma centelha. São, ao contrário, seres muito reais, tendo sua individualidade e uma forma determinada. Pode-se deles fazer uma ideia aproximada pela explicação seguinte. Há no homem 3 coisas essenciais. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente em quem residem o pensamento, a vontade e o senso moral. Segundo, o corpo, envoltório material pesado e grosseiro que coloca o espírito em relação com o mundo exterior. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico leve servindo de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. Quando o envoltório exterior está usado e não pode mais funcionar, ele cai, e o espírito dele se despoja como o fruto de sua casca, a árvore de sua crosta, em uma palavra, como se tira uma velha roupa fora de seu uso. É o que se chama a morte. A morte, portanto, não é outra coisa senão a destruição do grosseiro envoltório do espírito. Só o corpo morre, o espírito não morre. Durante a vida, o espírito está de alguma sorte comprimido pelos laços da matéria, ao qual está unido, e que frequentemente paralisa suas faculdades. A morte do corpo desembaraça-o de seus laços. Dele se liberta e recobra sua liberdade. Como a borboleta saindo de sua crisálida, mas não deixa senão o corpo material. Conserva o perispírito que constitui para ele uma espécie de corpo etéreo, vaporoso, imponderável para nós e de forma humana, que parece ser a forma tipo. Em seu estado normal, o perispírito é invisível, mas o espírito pode fazê-lo sofrer certas modificações, que o tornam momentaneamente acessível à visão, e mesmo ao toque, como ocorre para o vapor condensado. É assim que podem algumas vezes mostrarem-se a nós nas aparições. É com a ajuda do perispírito que o espírito age sobre a matéria inerte e produz os diversos fenômenos de ruídos, de movimentos, de escrita, etc. As pancadas e os movimentos são para os espíritos os meios de atestarem sua presença e chamarem sobre eles a atenção absolutamente, como quando uma pessoa bate para advertir que há alguém. Há os que não se limitam a ruídos moderados, mas que vão até fazerem um alarido semelhante ao da louça que se quebra, de portas que se abrem e se fecham ou de móveis que tombam. Com a ajuda dos golpes e dos movimentos convencionais, eles puderem exprimir seus pensamentos.
mas a escrita lhes oferece o meio completo, o mais rápido e o mais cômodo, também aquele que eles preferem. Pela mesma razão que podem levar a formar caracteres, podem guiar a mão para fazer traçar desenhos, escrever música, executar um trecho no instrumento, em uma palavra, na falta de seu próprio corpo, que não tem mais, servem-se do médium para se manifestarem aos homens de maneira sensível. Os espíritos ainda podem se manifestar de várias maneiras, entre outras pela visão e pela audição. Certas pessoas ditas médiuns audientes têm a faculdade de ouvi-los e podem assim conversar com eles. Outros os veem, são os médiuns videntes. Os espíritos que se manifestam à visão geralmente apresentam-se sob uma forma análoga à que tinham quando vivos, mais vaporosa. Outras vezes essa forma tem todas as aparências de um ser vivo, ao ponto de iludir completamente, e que algumas vezes foram tomados por pessoas em carne e osso, com as quais se pôde conversar e trocar apertos de mão, sem desconfiar que se relacionava com espíritos de outro modo senão pelo seu desaparecimento súbito. A visão permanente e geral dos espíritos é muito rara, mas as aparições individuais são bastante frequentes, sobretudo no momento da morte. O espírito liberto parece se apressar para ir rever seus parentes e amigos, como para adverti-los que acaba de deixar a terra e dizer-lhes que vive sempre.